Este é o programa Glória ao Justo, edição 959, ano 19, e o tema de hoje, desonra aos inimigos do Senhor. Não precisamos nos preocupar, não precisamos nos esforçar, não precisamos reivindicar, ó Deus, julga, Senhor, castiga. Não precisamos. Os inimigos do Senhor, eles serão desonrados. São desonrados em vida, são desonrados após a morte. Há uma desonra, da mesma forma que há um memorial escrito para honrar os servos de Deus, os santos de Deus, há também um memorial escrito para desonrar os inimigos de Deus. O nosso texto, 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 18, uma leitura extensa, mas eu me proponho a ler por quem não lê mais. Eu me proponho a ler pelos meus irmãos que não lêem, que não enxergam mais, que não conseguem mais, pelos que não têm Bíblia. Eu me propus, faz 26 anos que eu me propus a isto, e não mudarei, no nome de Jesus. Não faz diferença estar numa conexão, numa emissora, com a internet, não faz diferença. Para mim, todo meio de comunicação é importante, necessário, mas nada pode descaracterizar a forma de fazer a obra de Deus. Então, a leitura, 2 Reis 23 e 1. Depois o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma. E confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. E também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou a casa dos sodomitas, que estavam próximo à casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos, em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam junto às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém
comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Maloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Macita, e os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar em que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar derrubou, juntamente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: este monumento é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, os ossos do profeta que viera de Samaria. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado pela leitura em tua santa palavra. Abençoa meus irmãos, dá graça à tua igreja, manifesta o teu poder e nos dá entendimento, Senhor, desta palavra santa. Nos ensina, Senhor, a guardar, nos ensina, Senhor, a ouvir, a amar e a guardar em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é um tema como os meus temas geralmente inquieta alguém. Desonra aos inimigos do Senhor. É muito difícil os inimigos do Senhor serem honrados sempre. Há inimigos do Senhor que estão na crista da onda. Alguns inimigos do Senhor estão reinando, literalmente. Há inimigos do Senhor que estão pastoreando grandes igrejas. Há inimigos do Senhor que estão dirigindo grandes ministérios, grandes convenções. Há inimigos do Senhor que estão sendo muito honrados pela mídia, pela sociedade, pela sua desenvoltura, pelas suas mensagens lindas, pela sua maneira eclética de juntar tudo ao seu lado, e para eles não tem a menor dificuldade acender uma vela para Deus e outra para o diabo, como usamos dizer, como diz o nordestino. E estes indivíduos, eles são inimigos do Senhor, mas estão em grande honra, porque eles honram
os ladrões, os políticos, os perversos, chama os feiticeiros de irmãos. Hoje nós vamos fazer aqui uma prece pelos irmãos feiticeiros, pelos irmãos macumbeiros, pelos irmãos... Olha, eles estão lá em cima, no topo, eles estão na crista da onda. Mas é um momento. Os inimigos do Senhor têm honra momentânea. Os inimigos do Senhor têm glória momentânea. Os inimigos do Senhor têm vantagens passageiras. O texto que nós lemos, que alguns podem até achar inconveniente, cansativo, desagradável, acho que ele é meio doido, porque ele é uma coisa dessa na mídia, na net. Não, acho que deve ser meio... Não sabe viver, não sabe utilizar os meios de comunicação, não tem dinâmica. Não, isso é uma mané. Bom, todos os juízos à parte, todos os juízos para lá, a leitura feita é de fundamental importância para se entender a palavra de Deus, a verdade de Deus, o juízo de Deus, a honra que Deus guarda aos que lhe honram e a desonra que Deus, na verdade, impõe aos seus adversários. O texto que nós lemos fala sobre este cerimonial, uma cerimônia real feita por Josias, o rei Josias. Ele começou a reinar ainda criança e com 16 anos, ele já estava com 8 anos no poder, portanto, ele reinou com 8, com 16 começou a tomar pé da situação, porque criança não sabe administrar. Aquilo era uma junta sacerdotal, uma junta real, alguma coisa que eu não sei o nome, a Bíblia não detalha, não diz, mas a verdade é que aquele menino com 16 anos, a idade que agora está ficando, como é que diz? Livre para fazer o que não presta. Com 16 anos pode matar, roubar, estuprar e não pode ser preso. Aí a polícia chegou e prendeu o adulto e apreendeu o menor. Um adulto foi preso, o menor foi conduzido ali e tal. Cheio de proteção, aparece todo maldito do direito humano, da corrupção humana, da falta de vergonha humana, e vai dar cobertura ao menininho de 16 anos, que já é pai, é estuprador, é ladrão, e não tem responsabilidade, não pode ser responsabilizado. Aqui nesse texto nós aprendemos que um menino de 16 anos já era homem, já reinava há 8 naquela instituição monárquica, e aos 16 ele mesmo toma a iniciativa de agir com a orientação que tinha de Deus e das autoridades, de seus pais. Portanto, meus amados irmãos, uma mensagem para a gente ouvir, uma mensagem para quem tem juízo e vergonha, uma mensagem para quem tem desejo de ouvir a voz de Deus. E Josias ordenou aos anciãos que reunisse todas as autoridades das casas paternas, portanto, todos os líderes das 12 tribos, reunissem a ele em Jerusalém. E ele subiu, foi lá no átrio, no pátio, um aberto lá, uma espécie de aterro do Flamengo que tinha lá na casa do Senhor, onde podia reunir muita gente, e diz que estava ali uma grande multidão, diz que reunido a eles todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, a gente sabe que eram representações de cada grupo deste, todos os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, ou seja, quem quis participar, foi participar, o convite era aberto a todos e muita gente ficou ali e diz que estavam todos ávidos por ouvir o que ia ser lido. E o rei mandou que fossem lidas as palavras do livro da aliança,
que foi encontrado, perdido na casa do Senhor. Havia tanto descaso nas administrações anteriores que o livro se perdeu, o rolo, o pergaminho se perdeu. E agora, meus queridos irmãos, o rei estava em pé, junto à coluna, um lugar de honra, e fez uma aliança com o povo para seguirem ao Senhor, para guardar os mandamentos, para observar os estatutos e dar testemunho a toda a comunidade, com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade, para confirmarem aquela aliança. E diz que todos apoiaram a aliança. O versículo 3 termina dizendo, o versículo 3 finaliza dizendo, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, que era o homem que tinha trazido o livro, tinha lido, tinha conversado com o rei, era um grande homem de Deus, literalmente. E o Ilquias levou aquela mensagem ao rei, e agora ele está juntando pessoas importantes para fazer uma verdadeira faxina na casa do Senhor. Ele juntou pessoas para tirarem do templo tudo que tinha sido usado para Baal, tudo que tinha sido feito dentro do sistema religioso adotado pelos reis pagãos, reis que eram judeus, mas tinham adotado costumes pagãos. E ele levou tudo aquilo para fora para queimar. Foi queimado fora de Jerusalém e levado as cinzas para Betel. Lá em Betel, o Jeroboão tinha feito um altar e Deus tinha mandado um profeta ir lá amaldiçoar o altar. E o profeta foi, profetizou a maldição contra Jeroboão e contra o altar. E agora, meus amados irmãos, o profeta, ou melhor, o sacerdote Ilquias e o rei Josias estão sendo instrumentos de Deus para cumprir a palavra daquele profeta que tinha dito. Este altar, o profeta falou, foi com o altar mesmo. Altar, altar, você vai ser profanado, sobre ti se queimarão ossos humanos. Aquilo era um terror. Os ossos humanos, ossos, cadáveres, restos mortais, sempre foram vistos como uma coisa muito, muito complicada. Algumas nações vê como profanação a pessoa, outras vê como uma coisa que dá azar, que alguém tocando em ossos poderia se contaminar e ficar azarado, azarento, coisas dessa natureza. Nunca entenderemos as manias humanas e nem tampouco temos habilidade para conhecer toda a verdade. A verdade é que o rei Josias destituiu os sacerdotes, derrubou a casa dos sodomitas. A casa dos sodomitas existia o culto da fertilidade e existia um culto imoral, um culto da esterilidade, porque sodomita não pare. Até onde se sabe, sodomita não pare. E existia uma forma maligna de honrar os deuses do paganismo, desonrando os homens, se desonrando entre si. Então, o rei mandou derrubar a casa. Esta casa não presta nem para chiqueiro de porco, derruba esta praga. Derrubar a casa. E tinha lá uma espécie de lojinha de igreja. Não tem umas igrejas que tem uma lojinha para vender bugiganga? Então, tinha lá a lojinha de vender terço, a lojinha de vender coisa, as mulheres vendiam souvenirs, elas vendiam, faziam lá os modelos, miniatura do templo, miniatura lá da esculhambação, e vendiam. E o rei mandou derrubar. E Ilquias certamente tinha muito prazer em derrubar aquela maldição toda. Ele era um sacerdote fiel. E nos diz aqui o versículo 10,
que o rei mandou profanar o Tofete. Tofete era um lugar de culto maligno. Eles faziam lá com muito ritual, canonizavam defunto lá, aí fazia aquela passeata, aquela coisa. Ela sacrificavam crianças, sacrificavam donzelas para o deus Moloque. Aí, meus amados, o rei e o sumo sacerdote estavam empenhados em fazer isto. No versículo 12 diz que derrubou os altares que estavam no terraço, no cenáculo de Acais. Acais era um homem interesseiro, interessante, gostava de estudar, gostava também dos astros, e talvez isso levou ele da astronomia à astrologia. A astronomia é ciência, a astrologia é feitiçaria. E ele saiu da ciência para a feitiçaria num pulo. Colocou um altar lá no terraço e ele passou a adorar os ídolos e adorar os astros. E também o rei mandou derrubar tudo, toda aquela estrutura de Acais e Manassés. O rei profanou os altos que estavam defronte de Jerusalém. Tudo que tinha sido feito em homenagem aos ídolos, o rei mandou derrubar, profanar e queimar. No versículo 14, diz que ele quebrou as estátuas e cortou o bosque e encheu o seu lugar com ossos de homens, cumprindo literalmente a profecia. O lugar estava amaldiçoado e profanado. E também o altar de Betel, o famoso altar de Jeroboão, ele levaram cinzas de ossos, levaram tudo que não prestava, que tinha sido queimado, levaram a cinza para profanar aquele lugar. E o Josias acabou de profanar aquele lugar, aí virou-se, viu uma sepultura assim. E disse, essa sepultura aqui? Aí disseram, é dos sacerdotes daqui, é dos inimigos do Senhor. Ele disse, então tira os ossos, arranque os ossos dessas sepulturas, tire os ossos e queime sobre esse maldito altar. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Essas sepulturas aqui, a sepultura dos sacerdotes, pois tire os seus ossos e queimem. E profetizara, o que profetizara o profeta, o homem de Deus, que anunciou lá, no dia que Jeroboão ficou muito macho, Jeroboão disse, vai morrer, pega, esticou a mão e ficou com a mão paralisada. No instante se humilhou, ore por mim, peça a Deus por mim. O homem pediu a Deus, ele foi curado, mas o seu altar estava amaldiçoado. E agora Josias e Ilquias estão cumprindo a profecia do homem de Deus, 180 anos aproximadamente, depois que o altar foi amaldiçoado. E essas sepulturas aqui é dos inimigos do Senhor, então arranque os seus ossos. O nosso tema, meus queridos, é desonra aos inimigos do Senhor. Não seja inimigo da Igreja de Jesus. Não seja inimigo da Bíblia Sagrada. Você foi criado na idolatria, tua mãe é idólatra de carteirinha, teu pai é idólatra de carteirinha, o teu nome é nome de demônio. Se isto acontecer, se for verdade o que eu estou dizendo, você está ouvindo, mesmo assim não seja inimigo da verdade, inimigo do Evangelho, inimigo da Igreja de Jesus Cristo, porque os inimigos de Deus serão desonrados. Mas antes que o rei Josias deixasse o local, ele disse, e este monumento aqui o que é? Aí disseram, isso aqui é a sepultura do homem de Deus, que veio e profetizou o que aconteceu hoje. Ele disse, então não mexa nos seus ossos. Segundo Reis 23 e 18. Não mexam, deixe descansar em paz. Não mexam nos seus ossos.
Meus queridos irmãos, vale a pena honrar. Honrar a Deus, honrar o próximo, honrar os irmãos. Vale a pena honrar. Eu aceito a desonra, mas Deus não aceita. Eu já fui bastante desonrado, tenho sido bastante desonrado, até pelos covardes que chegam para a gente, solta beijinho e manda abraço e, na verdade, malham. Na verdade, abandonam a congregação porque são inimigos da gente também. Mas é bom honrar o Senhor. Os inimigos do Senhor serão desonrados. Não desonre a Deus, não desonre a igreja do Senhor Jesus, não desonre as Escrituras, não desonre um pastor verdadeiro. Não desonre. Não desonre. Não desonre. Bendito Deus, Pai que está nos céus, te louvamos, abençoa a tua igreja. Guarda a tua igreja, guarda os teus servos, os teus filhos em toda a terra. Me dá graça para honrar o teu nome e honrar o teu povo. Dá-me graça para honrar, dá-me graça para te honrar, dá-me graça para honrar a tua igreja e os teus ministros. Amado Senhor, guarda cada um dos meus irmãos da vitória. Enche de graça e vigor cada vida. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.